Olá, tudo bem? Passando aqui para deixar um pensamento para vocês. Gênesis 13:12 diz que quando Ló e Abraão se separaram, Abraão foi morar em Canaã, que era o deserto, né? E Ló foi morar nas cidades da campina. E o texto usa a expressão: e ele foi armando as suas tendas até Canaã, até Sodoma. Ele não saiu do lado de Abraão e foi direto para Sodoma. Ele foi armando as suas tendas. Eu fiquei meditando sobre isso esses dias. Abraão era um homem bom, conhecedor e temente ao Senhor. Um homem que construiu muitos altares para Deus. Talvez a situação de Ló para sair de perto de Abraão e ir direto para a perdição, que era Sodoma, era difícil, para não falar quase impossível. E talvez muitas vezes na nossa vida algo é parecido. A gente não sai da presença do Senhor e vai para a perdição direto às vezes. A gente vai armando as nossas tendas até um lugar onde Deus não está mais, onde o pecado governa, onde o pecado domina. Porque sair do lugar da santidade e ir direto para a perdição talvez assusta. Mas a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Talvez o que acontece é que nós vamos armando as tendas no sentido de sair de perto da santidade e um pouquinho mais perto do pecado. E nós vamos nos acostumando com esse pecado. Quando a gente acostuma com esse, a gente vai mais um pouquinho. E quando a gente acostuma, a gente vai mais um pouquinho. Talvez a gente precise tomar cuidado para não fazer o que Ló fez e armando as nossas tendas até um lugar onde os homens sejam maus e desprezíveis. Para a gente não ir armando as nossas tendas até um lugar onde o pecado governa. Que Deus nos ajude a não ir parar nesses lugares. Porque muitas vezes a gente acha, não, mas eu nunca vou fazer aquilo na minha vida. Mas nós precisamos vigiar. Talvez eu nunca vou direto fazer aquele pecado que eu acho grandão. Mas eu posso ir armando a minha tenda em direção ao pecado. E se eu não vigiar, talvez um dia eu vou estar habitando naquele lugar, como Ló, morando no meio daquele povo, sem me assustar mais. Talvez a gente tenha que ter cuidado para nesse ir armando a tenda, nós não nos acostumarmos demais com o que desagrada ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a não ir armando as nossas tendas só em direção à perdição. Que o Senhor nos ajude a fazer o caminho oposto, armar as nossas tendas em direção a Ele, seguindo a Ele, seguindo o propósito e o plano dele. Que Deus nos ajude em nome de Jesus.